Olá, mulheres. Estamos aqui no nosso segundo encontro entre gurias. Muito feliz por poder estarmos aqui juntas hoje com convidadas especiais, com um novo tema também. Antes da gente iniciar, então, queria explicar um pouco por que o Entre Gurias. Com essa questão toda da quarentena, nós pensamos de que forma nós poderíamos estarmos mais próximas das mulheres da igreja, das nossas amigas. E então veio esse desejo no nosso coração de podermos fazer um culto diferente, um culto descontraído, onde a gente tivesse uma palavra, onde nós tivéssemos testemunhos, onde tivéssemos louvor e uma boa conversa com um bom chimarrão. Por isso, Entre Gurias, porque estamos entre gurias por sermos gaúchas, por gostarmos de um bom chimarrão, de um bom papo. E então veio essa ideia e nós estamos muito felizes, porque estamos conseguindo falar, conversar, né? O nosso objetivo tem sido atingido. Esse é o segundo encontro, então, e o nosso tema não poderia ser diferente, que é sobre maternidade. Nós estamos em maio, no mês das mães, né? Do Dia das Mães. E nós, então, queremos homenagear, através desse culto descontraído, a todas as mães. E vamos iniciar, então. Nós temos aqui, estamos eu e a Ana, novamente. Estamos aqui com a Vana e a Tati, nossa convidada, que veio tocar. Hoje a Alice não veio, não pôde vir por compromissos pessoais, mas a Tati veio para tocar e também para trazer aí uma boa palavra para nós. Ela tem realmente um testemunho lindo e que vai compartilhar conosco. Então é com vocês, gurias. Então tá, pessoal, vamos cantar, né, meninas? E nada mais podia ser importante para nós do que agradecer, né? Pelas mães, também agradecer pelas mulheres que Deus tem nos permitido a cada dia nos tornar, conforme a gente vai aprendendo, vai agregando coisas, compartilhando com amigas. Então nós vamos cantar hoje Te Agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço,
Aleluia, que alegria nós podemos lembrar que nós pertencemos ao Senhor. E tudo que nós fazemos, tudo que nós conversamos tem a ver com Ele também. Então, uma alegria estar com as gurias aqui, né? As gurias. E poder conversar sobre esse assunto tão interessante, tão profundo, tão especial, que é a questão da maternidade, né? Eu quero agradecer a Deus publicamente, já aproveitar. Não sei se a minha mãe vai ver o vídeo, tá? Porque ela não é muito chegada a essas questões tecnológicas. Mas, em todo caso, mãe, obrigado, dona Elvira. E obrigado, Sara, também, porque se eu sou mãe, começou com a Sara, né? Depois veio o Miguel, mas a minha primogênita é a Sara. E a Sara é um amigo, Sara, depois eu te pago lá em casa. Beijo, filha. Homenagem não vale, Sara, dá um crédito. Homenagem não vale cobrar. Desconto. Mas pensando sobre esse tema, né? Eu estava ouvindo também uma live, porque agora a gente tem bastante live, né, por aí. Mas lives bem importantes, bem interessantes, da nossa amiga Tânia Salgado, lá de Mato Grosso do Sul, né? E ela estava conversando com a Juliana Peçanha, que é lá de Valparaíso, também em Goiás. E no Dia das Mães elas estavam abordando um tema muito interessante, que é a questão da humanidade das mães também, né? Que mãe também não deixa de ser um ser humano, né? E lembrando disso, eu lembrei da primeira mãe, da Eva, né? E lá em Gênesis, onde tudo começou, as coisas boas e as nossas dificuldades, os nossos desafios, me chamou a atenção lá no versículo 1 do capítulo 4, depois que Deus já tinha criado, né? Deus tinha visto que era bom. Daí a Eva ouviu a serpente, o Adão ouviu a Eva, e cá estamos nós, né? Colhendo os frutos, infelizmente, dessas decisões ruins. Mas ela fala que, a palavra fala que ela ficou grávida, e ela deu à luz a Caim. E ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, mesmo naquele início meio turbulento ali, Eva tinha compreensão de que ela tinha sido abençoada com uma gestação, porque o Senhor tinha abençoado, né? Então, ela entendia que a dependência dela era de Deus. E eu acredito que nós, mães, precisamos sempre nos lembrar disso também. Que a nossa dependência em nós sermos mães, e aqui a gente vai conversar sobre vários tipos de mães, vários momentos de mães, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a nossa dependência é do Senhor, mesmo na nossa maternidade. Mesmo que Ele tenha nos criado para gerar vida, né? Às vezes dentro da gente, né? No nosso ventre, às vezes no ventre de outra pessoa, mas nos dando a responsabilidade e a alegria de cuidar dessa vida, de nutrir de alguma forma também, né? E às vezes exercendo uma maternidade um pouco diferente, né? Que a gente também vai conversar um pouquinho aqui. Mas me chamou muito a atenção isso, né? De que ela compreendia que era uma bênção que Deus tinha dado a ela, de poder gerar uma vida, né? E é algo maravilhoso mesmo, né? Eu me sinto assim muito agraciada, muito privilegiada, era um desejo muito grande do meu coração, desde a infância, assim, de poder ser mãe, né? Então, é algo que eu tenho assim muita gratidão a Deus, apesar dos desafios, né? A gente estava conversando antes, eu e a Aline, sobre a questão também do glamour que às vezes é passado, né? De maternidade, mas as pessoas às vezes não comentam o que tem por trás, né? Nos bastidores. E a gente brinca também que mãe de primeira viagem a gente não assusta, né? A gente deixa ela, né? Vai uma revelação progressiva do que vai acontecendo. Que nem a Bíblia, isso aí, Tati. Em vez de ser um dia de cada vez, que nem você é uma noite de cada vez. Isso mesmo. Então, começar essa nossa conversa lembrando dessa dependência que a gente precisa ter do Senhor. E isso independe da fase que a gente estiver vivendo na maternidade. Seja a espera de que essa maternidade aconteça, que também depende de uma confiança nossa no Senhor. Seja quando a gente está gestando, né? E às vezes algumas complicações que vêm disso também, né? Algumas mulheres têm algumas dificuldades. Seja aquele, né, pós-parto ali, né, aquele período em que tu te torna mãe, principalmente, acho que na primeira gestação, que é tudo diferente, tudo novo, né, tu tem aquele senso altíssimo de responsabilidade, seja nas demais fases, né, nós dependemos sempre do Senhor a cada dia, né, e isso é reconfortante também, né, poder lembrar disso, né. Amém. E sabe que quando tu falava, Ana, fiquei aqui pensando que a gente tá em nós, né? É um carimbo de Deus, assim, é um DNA de Deus, essa coisa da mulher, da maternidade que vem da mulher, né? Essa coisa de gerar a vida. E aí eu me lembrei, né, de algo que, como a gente vai ensaiando essa maternidade desde tão pequena,
né? Eu tenho uma filhadinha, claro, eu tenho uma filha também, mas agora eu lembrei da minha sobrinha filhadinha, que tem 2 aninhos de idade, e ela troca a fralda da boneca, ela dá mamar, né? Então, como ela já está ensaiando desde tão pequenininha essa maternidade, já cuidando, a gente vê, às vezes, irmãs mais novas cuidando do humano, preocupado com o humano, né? Como isso já é nosso, é da mulher. É claro que a gente ensaia isso a vida inteira. E quando chega a vez de não ser na boneca, ser num filho, ainda assim é tão maior, né? Todas as coisas, tanto a dificuldade quanto as alegrias, tudo é uma dimensão tão maior. E às vezes eu não acho nunca que a gente está preparada. Não sei vocês, mas eu acho que a gente nunca está preparada. Acho que a gente tem o desejo, engravida, algumas sem o desejo, mas engravida, ganha o filho, e a gente nunca está preparada. Eu nunca me sinto preparada para a fase que está chegando. Assim, eu tenho uma filha adolescente, eu não me sinto preparada para ser mãe de uma filha adolescente. Eu estou aprendendo, estou indo, né? Estou buscando. Não me sinto preparada para ter uma filha casando, né? Enfim. Eu acho que a gente vai aprendendo, por mais que a gente ensaie algumas coisas ao longo da vida e pense e reflita, quando a gente está vivenciando, é outra dimensão. Assim. Eu acho que quem está menos preparado para ter uma filha casando é o Cássio. Mas tudo bem, deixa assim. Para homem sempre é mais difícil. O Éder disse para a Lauren, filha, tu não te esquece que tu só vai namorar quando tiver 38. E eu já tiver comprado uma arma. Olha, vocês todas têm filhas meninas. Eu tenho um filho menino, né? Mas foi muito legal que no Dia das Mães eu mandei uma lembrança para mãe, para uma senhora que a minha mãe cuida. E aí, na lembrança, eu mandei uma foto minha e do Ismael, né? E daí eu achei o máximo que ela falou para o Ismael. Ela mandou um áudio para ele, eu disse, veja se essa senhora com 80 e poucos anos e com Alzheimer, ela não é sábia. Ela mandou um áudio para o Ismael. Ismael, como tu tá bonito, hein? Tu tem que se cuidar das gurias, hein? Eu disse, olha que legal, ela tá me ajudando, olha. Então, assim, realmente, eu acho que a questão de não estar preparado é isso, é um amadurecer, né? E eu acho que o que tu falaste, Aline, que a Ana falou é verdade. Que eu acho que se nós estivéssemos preparados para ser mães, nós não dependeríamos de Deus. E assim como está no nosso DNA essencial que veio de Jesus, essa questão de nutrir, gerar vida, eu acho que também está dentro da mulher um alto senso de autodependência, aquela coisa da rebelião, assim, né, que veio junto do paraíso no sentido de tentar resolver e tal. Então, eu acho que nisso Jesus foi muito sábio. Ele disse, olha, vocês vão ter várias capacidades, mas, ao mesmo tempo, tem uma que é a maternidade que vocês têm tanto desejo, mas, ao mesmo tempo, é a que vocês vão ter que mais depender de mim. Porque vai depender exclusivamente do coração disponível do teu filho, vai depender do relacionamento dele comigo, né? Então, eu acho que isso tem uma roda que gira muito grande, assim, do que nós somos como mulheres e, ao mesmo tempo, a questão da dependência que nós temos que ter de Deus na maternidade. Não que em outras áreas a gente não tenha, mas isso a gente tem aquele senso de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, foge totalmente do nosso controle. Então, é muito legal essas duas questões, né? De dependência de Deus e, ao mesmo tempo, da nossa autossuficiência de como nós podemos lidar com as coisas. Eu né? acho que muitas vezes a gente se acha autossuficiente porque tu vê crescer dentro de ti, né? Ou é parecido tipo, contigo. É meu. Sabe? É aquela questão de posse também, que não é uma coisa saudável, né? Então, Deus também nos dá o privilégio disso, mas também nos ensina, opa, né? Não é assim, tu continua dependendo de mim, né? Então, eu acho que vai nesse sentido também. Eu tenho uma experiência muito... A Lauren, né? Que eu tenho uma síndrome, né? Que quando eu me corto, vou tirar sangue, quem vê diz que é um piripaque do Chaves, sabe? Assim, a pessoa fica endurecida, aquela coisa toda, né? Eu não desmaio. Eu tenho uma síndrome, realmente, eu me retorço toda. E eu tinha grande medo de ficar grávida e eu ter isso na hora de ganhar o bebê, né? Então, foi uma grande luta para mim. E aí, eu e o Éder conversamos e, bom... Já estamos há 10 anos casados, vamos, né? Tá, vamos. Aí conversei com a minha médica e ela disse assim, Vana, não te preocupa, porque tu só vai ter esse piripaque, como tu chama, depois que tu vê que a tua filha está bem.
Tu não te preocupa. Quando ela nascer, sair de ti, aí tu vai te endurecer, vai ficar torta, vai acontecer tudo. Mas antes disso, o instinto de mãe, de proteção, de cuidado, de carinho que está dentro de ti, que nasce com toda mulher, não vai sossegar enquanto não vê que teu filho está bem. Então, nisso, eu vejo assim que eu tive total dependência de Deus para mim ter a Lauren, que é um presente, né? 6 anos já. E é uma vitória, assim. Eu realmente tenho essa experiência, que realmente eu precisei do cuidado e do carinho de Deus para ter a Lauren. Foi um milagre mesmo. Amém, que lindo. Não conhecia esse testemunho. Sabe que enquanto a Tati falava, também eu fiquei pensando, né, nas angústias, nas incertezas que nós temos como mãe. Né? Eu lembro que, quando minha primeira gestação da Lana, já no ventre eu já tinha medo do que poderia acontecer. O medo é uma coisa que nos acompanha, né? O medo, as preocupações, a culpa. Eu até li um livro do Max Lucado um tempo atrás, não sei se vocês conhecem, Aliviando a Bagagem, que é para mães exatamente nesse sentido, assim, né? Da gente podendo também aliviar um pouco da culpa, porque tudo gira. A gente é tão poderosa, tão autossuficiente, que até isso a gente pega para nós, né? A culpa. Então, tudo que acontece de ruim na vida do filho também é nossa culpa. Então, acho que são coisas que acompanham nessa maternidade e que nos lembram, sim, todo o tempo. Quando eu me preocupo, eu tenho que orar e entregar para Deus. Né? Quando eu estou angustiada com alguma situação, algum conflito que eu não consigo resolver, eu preciso orar e entregar para Deus. Quando eu estou com medo sobre todas as coisas, eu preciso me ajoelhar e entregar para Deus. Porque não tem nada, por mais que nós possamos ser a melhor mãe do mundo, a mais dedicada, existem momentos, e muitos momentos na vida de um filho, que a gente fica totalmente, né, impotentes, não onipotentes. Onipotentes é Deus, né? Nós somos impotentes. E isso nos lembra, que bom que isso nos lembra, que nós não somos suficientes, não somos tudo na vida de um filho. Não. Eu acho que nós mães temos algumas coisas em comum e algumas coisas bem diferentes, né? Então, a questão que nos une muito é essa autossuficiência que a Tati falou ali, né? A gente se acha autossuficiente. Que tudo a gente pode, que a gente tem controle, que a gente vai tirar a dor do filho, que a gente vai, né, dar um jeito. E outra é essa culpa também. A mãe judia, que é muito famosa por carregar uma culpa, né? Mas isso é universal. Acho que todas as mães carregam essa culpa, ou pelo que eu deixei de fazer, ou pelo que eu fiz. Eu estava, antes de vir para cá, a Sara chegou do trabalho, né, cansada e tal. Daí tivemos uma DR, antes de eu chegar aqui, numa boa. Ela comentando algumas coisas, assim, da nossa paternidade e maternidade, né? Porque ela está trabalhando de babá, né? Então, ela está se deparando com algumas situações, né? E aí foi muito interessante dela, assim, ai, mãe, não sei por que tu fica na defensiva. Ai, Jesus. Não tô te culpando, tô fazendo uma análise. Ela tem 21 anos, né? Eu disse, não, tudo bem, filha, mas é que, pensa assim, eu trabalhei com aquilo que eu tinha, né? Então, qual era a bagagem que eu tinha? A maneira que os meus pais tinham me criado. Então, a gente acaba repercutindo, ou então fazendo bem diferente, né? Mas, enfim, essa é a questão que nos une, com certeza, né? A questão da culpa, com certeza. É a autossuficiência também. Então, a questão da culpa, né? Quando a gente corrige eles energicamente, né? A gente fica culpado, né? Mas a gente sabe também que se a gente não fizer aquilo ali mais para frente, né? Eles vão sofrer. E a gente se lembra sempre das mães, né? Que quando elas corrigiam a gente, né? Quando tiver teu filho, tu vai entender. Que hoje a gente entende bastante coisa, né? Pena que demora. Eu acho que a culpa vem também de um sentimento que os filhos geram na gente, né? Porque o filho, ele também sabe qual é o teu ponto fraco. Então, quando tu não sabe lidar com a culpa, eu acho que de muitas coisas que a gente tem que aprender a lidar na maternidade, a questão de não demonstrar que está se sentindo culpada por corrigir é um ponto muito a favor. Eu creio nisso, né? Com o Ismael, eu tive que aprender eu brinco com ele, olha minhas rugas de preocupação, porque, na verdade, eu estou muito preocupada porque eu estou me sentindo culpada, mas, tipo, não vou abrir isso de jeito nenhum, né? Porque, senão, ele sabe que vai ser um ponto fraco, né? Tati, ele acabou de saber agora, lamento te dizer.
Não, mas esse vídeo ele não É só vai pra mulheres. essa parte. Eu só tô contando isso porque é pra ajudar outras mães, Ismael, mas não acontece comigo. Mas eu acho que essa questão da culpa no adolescente, ainda que já consegue ser mais perspicaz em algumas coisas, consegue visualizar o mundo de outras formas, né? Ele consegue, de alguma forma, manipular. Porque nós também já manipulamos os nossos pais, né? Então, eu acho que na adolescência, que é a fase que eu vivo com o Ismael, eu preciso segurar muitas vezes no semblante o sofrimento, no sentido de ter que corrigir. Estava contando para a Vana aqui, né, de ter que dizer, não, tu vai fazer o trabalho dobrado, porque tu precisa entender que isso é importante para tua vida. E é óbvio que me traz dor, né? Que me traz culpa. Será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não... Né? No meu caso, não é de menos, gente. Eu tenho uma culpa por, de repente, estar cobrando demais. Esse é o meu sentimento, né? Mas eu acho que essa questão ela precisa ser muito bem elaborada na maternidade, porque, senão, os filhos manipulam muito essa questão da culpa. Porque é nosso, né, da mãe se cobrar, se colocar num alto nível de cobrança para mais ou para menos. E quando a gente faz com que os filhos percebam isso nas nossas atitudes, eu acho que é um ponto muito desfavorável para nós na nossa maternidade. Então, para mim, essa questão de ser equilibrada nessa questão da culpa é uma questão que eu tive que aprender rapidamente, porque senão, eu ia ir para baixo no sentido da adolescência. Sim, né? sim. E é um desafio gigante, assim, trabalhar essa questão da culpa, né? Eu mesma sempre tive muito problema com isso, exatamente por essa questão de onipotência. Parece que se tu faz, tu está fazendo o óbvio, assim, né? Nada mais do que a tua obrigação, né? Agora, se tu deixa de fazer ou se tu comete um excesso, bom, aí tudo é culpa, tudo é motivo para tu te cobrar, né? Que tu não é boa mãe, que isso, que aquilo. E sabe que eu venho já de um tempo para cá, fiz o Recomeçar, fiz o CR, fui fazer terapia também, né? E eu tenho conseguido aliviar a minha bagagem. Tenho conseguido entender que existem coisas, como tu falou, Ana, que eu fiz com o que eu tinha naquele momento. Era o que a estrutura que eu tinha, era as possibilidades que eu tinha, as condições que eu tinha, né? E que foi o melhor, com certeza, foi o melhor que eu pude fazer. Hoje eu faria diferente, sim, mas hoje já passou aquele tempo, né? Então, de poder também aliviar um pouco, né, essa carga, porque senão a gente começa, eu vou olhar para o dia de hoje, para uma coisa de quando eu tinha maturidade de 16 anos atrás, e essa conta nunca vai fechar. Vai sempre ficar pesado para mim. Né? Então, poder também pensar dessa forma, que eu fiz o meu melhor e que agora eu continuo fazendo o meu melhor. E que daqui a um tempo, certamente eu vou pensar que eu poderia ter feito diferente. Mas, ok, é cada fase e a cada dia o seu mal. Né? E também pensar que existem coisas que os meus filhos vão ter que trabalhar na vida deles. Bom! Eu não sou perfeita, não sou a mãe perfeita, não existe essa mãe perfeita. Né? E existem coisas que eles vão ter que levar, sim, para a vida adulta deles. Vão ter que fazer CR, vão ter que fazer com Recomeçar, meu nome vai estar lá. É verdade. Né? Todo nome de mãe e pai vai estar. Com certeza. Eu acho que, só para complementar, Aline, acho que eu falo muito isso para o Ismael. Isma, eu não sou uma mãe perfeita, nem teu pai, mas uma das coisas que eu sempre falo para ele, olha, acho que eu falo toda semana, eu falo, tudo vai depender do teu coração estar disponível para organizar as coisas que está acontecendo e que já aconteceu na tua vida. Então, eu falo para ele, tu não precisa ter o melhor emprego, tu não precisa ter uma faculdade, mas tu não pode perder teu coração disponível. Porque se tu perder teu coração disponível para que Deus possa agir no meio desse monte de dor que tu tem, causada por mim, ou pelo teu pai, ou pela tua história, antes de nós, não vai ser em vão, né? Então, acho que isso é bem importante, ter um coração disponível. Gente, a gente está aqui, já fui avisada que temos pouquinho tempo para encerrar esse primeiro bloco, e eu não quero encerrá-lo antes de dar a oportunidade da Tati, né? Nós temos vários tipos de mães, né? A gente tem, assim, né, várias modalidades, digamos assim, e uma delas, a qual a gente tem a honra e fez questão de convidar a Tati, é a mãe do coração. Né? E a Tati já falou um pouquinho da relação dela com o Ismael, mas queria, Tati, que tu utilizasse esses últimos minutos contando um pouco da tua experiência como mãe do coração. Legal. Então, eu sou mãe do Ismael, vão fazer 4 anos
em 1º de julho. Eu brinco que 1º de julho porque ele foi o dia que ele foi morar na nossa casa. Nós conhecemos o Ismael alguns meses antes. E a trajetória da maternidade na minha vida fez parte 4 anos antes, né? Então, quando nós decidimos e entendemos que era parte de construir uma família, eu e Eduardo, a gente sempre orou para que Deus cumprisse a vontade dele. A questão da maternidade, no sentido gerar um filho, claro, era um desejo, mas isso nunca foi a prioridade. Tipo, eu preciso ser mãe desta forma, né? O que mais me angustiava nesse período de não saber como a nossa família seria construída era não entender o que Jesus queria, na verdade. E então, para mim, construir a minha família através da adoção fez parte dos planos de Deus. E isso, para mim, é algo palpável e claro. Jesus queria que a nossa família fosse gerada pelo coração, não pela forma biológica, né? Então, para mim, isso é muito claro e isso me dá convicção de cada vez que eu tenho que repreender o Ismael, cada vez que eu tenho que corrigi-lo. E eu falei esses dias num vídeo, né? Eu não sei como seria a minha vida sem o Ismael, né? Então, nós adotamos ele com 12 anos e hoje ele já tem 16, né? E, para mim, as pessoas perguntam, mas que loucura e tal. Olha, não tem diferença, porque o coração do Ismael estava aberto para nos amar e nosso coração estava aberto para amar ele, né? Teve uma situação logo no início que marcou muito isso, e a gente fala sobre isso lá em casa, foi que teve uma situação e eu precisava de sabedoria de Deus para lidar com algo, e eu falei para ele, sentamos nós 3 na mesa, e eu falei, Isma, assim como eu e teu pai viemos de uma família diferente, e nós decidimos, quando nós nos conhecemos, começamos a conviver, formar uma família até Jesus voltar ou até um de nós morrer, nós fizemos uma aliança com Jesus. A nossa aliança está aqui no dedo, mas ela também está no nosso coração. E assim como nós fizemos isso adultos, tu está fazendo na tua adolescência com nós. Então, sim, tu casou com nós. Casou com a tua família nova, né? Então, a tua aliança não está visível aqui, mas ela está visível no coração, né? E, então, isso é o que tem nos sustentado. Cada vez que nós temos as nossas discussões, os nossos novos acordos, as novas combinações sobre a adolescência, a gente sempre lembra disso. Isma, a gente decidiu casar, a gente decidiu viver juntos. Então, é isso que vai nos sustentar, né? E essa é a base da nossa vida da adoção, né? É tu decidir ter um relacionamento para a vida, né? Não é fácil, mas também não é fácil gerando um filho. Mas tudo depende do coração. Então, é algo que nós falamos muito lá em casa. O nosso coração precisa estar disponível para amar o outro, para aceitar o outro, para conviver com o outro, embora ele fale todos os dias. E a gente vai falhar e tu vai falhar. Então, nosso relacionamento foi construído nisso, né? E se tu me perguntar aqui, quanto tempo faz? Olha, 4 anos, mas parece muito mais, né? Porque hoje tem muitas coisas que ele faz parecido com a gente, né? Ele foi construindo uma identidade a partir da nossa família. E é assim num casamento. A gente vai ficando parecido com o nosso cônjuge, né? A gente vai pegando as manias ruins, as manias boas. E o Ismael também, né? Ele também tem algumas coisas. Esses dias ele estava arrumando umas coisas e ele estava incomodado porque tinha uma pessoa que não queria fazer. Daí depois eu disse, meu filho, essa característica tua que é muito parecida comigo, essa tu não precisa, Isma, porque essa vai te trazer muito problema ainda, né? Então, é assim, essa é a nossa vida, assim, da adoção, né? E as pessoas perguntam, tu estás satisfeita com isso? Sim. A maternidade, através da adoção, me fez ser satisfeita como mulher, como mãe, entendendo que Deus queria que a minha família fosse formada através da adoção. Ai, que lindo. Tati, eu vou pedir uns minutinhos mais, porque eu gosto muito, eu sempre me emociono, né? Eu escutei da boca do Ismael aqui nos adolescentes, contando da história dele. Eu gosto muito daquela parte onde ele orava, pedindo uma família. Então, nós conhecemos o Ismael num processo de apadrinhamento, né? E aí nós escolhemos conhecer ele. E aí, no primeiro dia de passeio que nós estávamos passeando, voltando para casa lá, nós perguntávamos, nós estávamos eu e o Eduardo na frente e ele no meio. E nós perguntamos para ele, Isma, tu pensava em ser adotado? Não, apadrinhado? E daí ele, quietinho atrás, disse, eu orava por isso. Daí nós dissemos,
é sério? Daí ele assim, eu orava desde os meus 8 anos. E ele fez 12 anos dia 3 de janeiro. E nós paramos de tomar remédio 4 anos antes, em janeiro. Então, quando que ele falou isso para nós ficamos quietos, porque nós estávamos só apadrinhando ele, né? Então, foi uma situação muito clara de algumas coisas, entre tantas, que Deus mostrou para nós através de sinais. E meses antes, o Eduardo fez um retiro de silêncio e Deus falou para ele, naquele momento, através da palavra, que Deus daria um filho para ele que já estava conversando com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, que era Cornélio, né? Cornélio já falava com Deus mesmo sem conhecer a Deus. E quando ele falou isso sobre a oração, nós começamos a entender algumas coisas. Então, a questão de dúvida, eu não tenho nenhuma, porque Jesus estava, nesse tempo de 4 anos, preparando o coração do Ismael para nos aceitar e preparando o nosso coração para aceitar ele como nosso filho, né? Ai, que lindo, lindo. Escuta. Olha, ouvir isso do Ismael é maravilhoso também, porque ele se emociona, né? E realmente, o Ismael, a gente olha para ele, assim, eu vejo ele muito no Eduardo, assim, o jeito dele, como ele pegou bastante trejeitos, bastante coisa do Eduardo, né? Do pai dele. Então, é lindo de ver essa relação. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar que essa relação de adoção é a nossa condição, né? A gente não pode deixar de pontuar isso, porque nós somos filhos do coração do Senhor. E lembrar disso também nos faz assim, tu escolheu Ismael, né? E tu pôde fazer essa aliança com Ismael para sempre, né? Como tu falou. E é a mesma aliança que nós temos com o Senhor, né? Nós fomos escolhidos, nós fomos amados, nós fomos eleitos, né, pelo Senhor, e nós temos essa aliança inquebrável e eterna com Ele. Então, nos despedimos. Gurias, muito obrigada. Querem dar um tchauzinho pro pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até Muito a próxima. obrigada por nos ouvirem. E a Alice pediu. Ela quer mandar um beijo pro pai, pra mãe e pra você também, tá? Ela não perde a oportunidade. Beijo. Tchau. Gente, a gente vai encerrar o primeiro bloco e estamos de volta em seguidinha com o segundo.